Toda vez que entro em um processo criativo, me pergunto, o que eu posso aprender com este trabalho? Não penso em como vou encaixar as ideias no meu corpo, mas como serei transformada por elas. O Universo Mistral é uma peça de dança onde a relação entre o texto e o movimento serviu de base para o nosso processo coreográfico. Abrimos o espetáculo com um poema de Mistral que diz: Depois de muitos anos, quando eu for uma pilha de poeira silenciosa, brinque comigo, com a terra do meu coração e meus ossos. Se um pedreiro me pegar, ele vai me colocar num tijolo e eu estarei presa para sempre em uma parede. E eu odeio ficar parada. Se você me fizer tijolo na cadeia, eu vou lavar com vergonha ouvindo um homem. E se eu sou tijolo de uma escola, eu também sofrerei de não ser capaz de cantar com você ao amanhecer. E gradualmente, parecia que Mistral estava coreografando para a gente. Lembrando que, historicamente, coreografia é derivada do termo grego, choreia, que significava danças circulares acompanhada de canto, e graphein, escrita. Então aqui já temos uma referência sobre o método pedagógico de Mistral, danças circulares acompanhado de canto, suas rondas, cantigas de roda, e a escrita, sua poesia. Então aqui já temos uma estrutura para a nossa coreografia. Para a criação do Universo Mistral, bailarina e coreógrafo trabalharam em colaboração. A constante reflexão sobre as propostas de Mistral e seu contexto histórico estiveram sempre presentes em nossas pesquisas de movimento. Nosso interesse não era meramente reproduzir ou representar o seu trabalho, mas lê-lo como uma forma de mobilizá-lo dentro de nossa condição histórica, nossas aspirações como mulheres, pedagogas no mundo contemporâneo. A bailarina Zilda Arali é uma pedagoga experiente. Eu, como coreógrafa, estava apenas fazendo minha transição para o mundo da pedagogia. Este encontro gerou muitas discussões sobre nossas preocupações, por exemplo, como alcançar nossa geração de estudantes, que parece ser muito diferente da geração analógica de Mistral. Outra questão seria se as cantigas de roda ainda são eficazes como ferramenta didática para o desenvolvimento cognitivo das crianças e como introdução à música e à dança. Que material didático seriam necessários para envolver as crianças no mundo poético? O que significa lúdico para a atual geração de alunos? Comparando o sistema educacional da época de Mistral com nossa educação atual, nós percebemos que ainda em muitos lugares do mundo, as crianças se encontram em situações muito precárias e a maioria ainda não tem acesso à educação adequada. E isso nos levou a questionar: que conhecimento existe na dança que pode ser útil para o aprendizado? Que conhecimento existe na prática de dança que pode ser útil para a sociedade? Mistral regional, transnacional e seu alto exílio foram questões pertinentes à nossa pesquisa. Começamos nossa criação em diferentes pontos geográficos. Eu na Áustria e Zilda no Brasil. Foi quase inevitável não comparar a realidade austríaca com a realidade social brasileira. E pensar em coisas que funcionam aqui e que poderiam ser muito úteis para melhorar as escolas públicas no Brasil em termos de integração da arte no currículo. No entanto, minhas propostas colidiam com a realidade da Zilda como professora no Brasil. Foi quando percebemos que as transformações devem ser trabalhadas de acordo com as necessidades da realidade brasileira. Assim, em vez de nos concentrarmos na comparação das diferenças sociais e culturais de ambos países,
nos concentramos nos aspectos universais das crianças: seu potencial criativo, seus sonhos, seus desejos, sua curiosidade e seu entusiasmo. Como eu disse antes, nossa intenção não era apenas representar as poesias de Mistral, mas sim criar uma espécie de portal que desse acesso a experiências multissensoriais para promover o interesse por uma leitura ativa e criativa através da dança. Desde a música à projeção de vídeo, também encontramos respostas dos dois artistas ao mundo poético de Mistral. A projeção de vídeo às vezes se transforma numa extensão do movimento de Zilda e às vezes apenas uma janela que nos recorda sobre a infância de Mistral. Com isso, o cenário não traz apenas referências geográficas, mas também complementa conceitos construídos a partir da nossa coreografia. Os sons da natureza, na verdade, os sons do movimento da natureza, dão um ritmo para a nossa coreografia, porque esse era o ritmo em que Gabriela Mistral escrevia. A música, às vezes, nos transporta para o Vale de Elqui. Como dançamos o texto? Guillemette Bolland, professora de literatura inglesa medieval e autora do livro The Style of Gesture, Embodiment and Cognition in Literary Narrative, ela demonstrou, através do estudo da literatura medieval, como os artistas aplicam habilidades motoras sensoriais à experiência e à compreensão da narrativa literária. A leitura é uma ação encarnada, onde usamos nossas memórias e experiências corporais para dar sentido a palavras e conceitos. Portanto, a leitura não é apenas um processo mental. Bolland elabora o conceito de simulação perceptual, que diz: o cérebro não funciona isoladamente, mas é parte de um todo orgânico que inclui o sistema nervoso e as sensações sinestésicas do corpo em ação. Novos estudos da ciência cognitiva e linguística mostram a importância do corpo para fazer sentido do mundo. Não apenas do corpo, mas de sua interação com o mundo. Para o linguista cognitivo e filósofo americano George Lakoff, o aprendizado envolve algo ativo e precisa de interação com a informação. Desde que somos bebês, nos movimentamos para interagir com o mundo. E essa interação com o ambiente começa a construir significados. E então começamos a fazer sentido das coisas ao nosso redor. É como se o nosso corpo fosse uma biblioteca de movimentos e gestos. Para George Lakoff, a arte é fundamental na construção de novas ideias. E Bolland disse: a arte cria obstáculos para a simplificação excessiva da expressão humana. E por isso, a arte, ela se transforma em uma ponte entre o conhecimento já existente e novas ideias. Como bailarinos, aprendemos muitos estilos diferentes de dança que serão armazenados no corpo sob a forma de técnica. Portanto, é através da interação entre o arquivo corporal, essa biblioteca de movimentos, e diferentes metodologias aplicadas que permitem aos bailarinos descobrir novas formas de dançar. Com isso em mente, eu gostaria de convidar os professores e alunos a experienciar a narrativa literária e a poesia a partir da perspectiva de um coreógrafo. Assim, ambas as disciplinas podem recorrer aos estudos sobre a capacidade humana de ler o movimento e gestos. Esta experiência nos mostrou que estudar literatura e poesia a partir da perspectiva da dança permite criar uma maneira muito criativa de compreender a literatura e a poesia. Cada coreógrafo tem a sua própria maneira de traduzir a literatura para a coreografia.
Aqui vou trazer alguns dos meus procedimentos que apliquei para criar o universo Mistral. Ler o texto. Uma leitura, ler o livro, simples. E deixá-lo um tempo, internalizar. Quando você se sentir pronto, faça algumas pesquisas sobre o que os outros escreveram sobre o autor. Por exemplo, as críticas, resenhas, interpretações diferentes, para criar um corpo de conhecimento. E a partir desse momento você começa a formular a sua própria visão, identificando aspectos do texto que ressoam com você. E começamos a escrever os pensamentos, perguntas, críticas, associações. E depois encontramos imagens para essas palavras. Quadros, pinturas, fotos, revistas, e vamos formando como um mapa relacionando palavras e imagens. Depois voltamos ao texto original, pedimos alguém para ler esse texto para a gente em voz alta, e com esse material que a gente coletou, e aí começamos a gente vai comparando o que é, onde eu sinto que estou em ressonância com esse texto e onde estou completamente fora. Uma vez isso foi estabelecido, começamos então com um contexto, a teatralização. Por exemplo, usar adereços, figurinos, que isso nos ajuda a colocar a coreografia num contexto histórico. Então a gente vai construindo camadas e camadas e vai costurando todas essas ideias, até formar, no nosso caso, até construir um universo Mistral. Então, a conexão entre você e o texto será estabelecida. Este procedimento também provou ser eficiente para promover uma atitude crítica e analítica em relação à literatura, porque buscamos no texto silêncios, suspensões, voltas, saltos e assim por diante. A percepção torna-se um método exploratório, uma viagem entre nossos próprios pontos de vista e as do autor. A contextualização, ou a dramaturgia, ajuda os estudantes a experimentar as relações entre os diferentes tempos e espaços. Por exemplo, a construção do corpo histórico pode ser ajudada com objetos e adereços. Aprendemos a ver o mundo através de diferentes pontos históricos e fazemos perguntas sobre o que ainda é pertinente ou o que deve ser mudado ou transformado. Se interpretação é sobre explicar, reenquadrar ou sua própria compreensão de algo, dançar o texto é sobre interpretação, mas em uma mídia diferente chamada dança mediada pelo corpo humano do bailarino. Nossa proposta não é substituir uma mídia pela outra, ou mesmo como uma forma única de ensinar literatura e poesia. Mas, em vez disso, nosso objetivo é oferecer outra possibilidade que possa expandir o potencial das duas disciplinas.